Em uma região do espaço a 650 anos-luz de nós, existe uma bomba-relógio prestes a explodir. Quando detonar, vai desencadear uma onda de radiação devastadora e matéria incandescente rasgando a Via Láctea, destruindo tudo em seu caminho. Planetas próximos demais serão despedaçados, suas rochas transformadas em magma, suas atmosferas completamente arrancadas. E essa bomba-relógio está perto o suficiente para que, ao erguermos os olhos à noite, possamos vê-la a olho nu. Ela é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. É Betelgeuse, a supergigante vermelha mais próxima de nós. E em breve ela vai explodir em uma supernova. Mas o que significa em breve? Séculos? Anos? Dias? E o que isso significaria para nós aqui na Terra? Em busca de respostas, cientistas têm estudado esse monstro volátil enquanto ele oscila à beira da aniquilação, tentando decifrar os processos e sinais que anunciam sua destruição iminente. E conforme o contador se aproxima do zero, continuamos sendo surpreendidos. Hoje vamos explorar tudo o que existe para saber sobre Betelgeuse, incluindo descobertas extraordinárias feitas nos últimos anos, com um pequeno segredo escondido em sua sombra. Vamos começar pelo básico. Betelgeuse é a 10ª estrela mais brilhante do céu, facilmente visível como o ombro esquerdo de Órion. Se você a procurar no céu noturno, perceberá que ela é visivelmente mais vermelha do que as estrelas ao redor e pisca intensamente. Sua cor é esperada para sua categoria. Betelgeuse é uma supergigante vermelha, uma estrela de massa intermediária. Supergigantes vermelhas são muito maiores que o nosso Sol, e Betelgeuse não é exceção. Seu raio se estende além da órbita de Marte. Betelgeuse tem quase 900 vezes o raio do Sol, mas talvez apenas 10 vezes mais massa, o que significa que sua densidade é muito menor. Sua massa está tão dispersa que a gravidade de Betelgeuse é minúscula. Ela mal consegue evitar que sua própria matéria escape para o espaço. E é por isso que vemos enormes células de convecção borbulhando em sua superfície nas simulações computacionais. Imagine contemplar um pôr do sol a partir de uma estrela assim. Mas claro, o que provavelmente mais desperta curiosidade em Betelgeuse é sua destruição iminente. Supernovas em nossa galáxia não são tão comuns. Embora astrônomos observem centenas delas por ano fora da Via Láctea, isso reflete principalmente a quantidade de galáxias existentes no universo. Aqui perto, dentro da nossa própria Via Láctea, provavelmente ocorrem apenas 2 a 3 por século. Isso significa que as chances de uma explodir amanhã não são tão altas, mas também não são impossíveis. Então, qual seria o impacto de tal detonação? Tudo depende da proximidade. Curiosamente, segundo arqueólogos, a Terra provavelmente já foi atingida por uma supernova ao longo de seus 4,5 bilhões de anos de existência. Vivemos em uma região do espaço conhecida como a bolha local, uma área relativamente vazia do espaço interestelar com cerca de 1000 anos-luz de extensão, que se acredita ter sido esculpida por uma detonação de supernova ocorrida entre 10 e 20 milhões de anos atrás, época em que nosso planeta já existia. Cientistas também encontraram evidências de outra detonação ocorrida há 2 milhões e meio de anos, graças a uma alta concentração de ferromenos 60 e manganês 53 em uma camada específica do registro geológico. Esta supernova aconteceu longe o suficiente para não nos causar nenhum dano, mas isso pode não ser sempre o caso. Há cientistas que acreditam que a extinção dos mamutes lanosos foi causada por um enorme fragmento de detritos de uma supernova que colidiu com o planeta há cerca de 13 mil anos. O local do impacto em questão continha esferas magnéticas e potássio-40 radioativo, uma substância encontrada nos ejectos de supernovas. Uma prova irrefutável na região onde a maioria dos mamutes desapareceu. E antes disso, presas de mamutes de 34 mil anos atrás foram encontradas contendo minúsculas crateras de impacto, formadas por grãos de ferro levemente radioativo que viajavam a 10 mil quilômetros por segundo. Talvez não seja coincidência que essa seja justamente uma das velocidades potenciais das explosões de supernovas, que variam entre 10 mil e 40 mil quilômetros por segundo. Definitivamente não deve ter sido uma experiência agradável para os mamutes envolvidos. Dito isso, vamos continuar explorando a história da Terra. Um observador atento pode notar um fato importante aqui.
Se a vida surgiu na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos e enfrentamos 3 explosões de supernovas que nos afetaram nos últimos 20 milhões de anos, e a vida ainda segue em frente, então as supernovas, no geral, não são tão destrutivas quanto podem parecer à primeira vista. Nossos pêsames aos mamutes lanosos, caso tenham realmente sido extintos por uma delas. Bem, não exatamente. Tudo é uma questão de proximidade. Se estou a 1000 quilômetros de uma explosão nuclear, tenho pouco a temer. Mas a história é completamente diferente se ela detonar bem ao meu lado. E quando se trata de supernovas, o universo possui mesas de café extraordinariamente grandes. Para compreender a escala dessas explosões, é preciso entender as forças envolvidas, o que significa que precisamos entender melhor como as supernovas, como a que está se formando dentro de Betelgeuse, realmente acontecem. Acontece que existem 2 caminhos principais que as estrelas podem seguir para chegar a esse grandioso e explosivo fim. Mas em cada caso, é preciso que seja o tipo certo de estrela. No primeiro caminho, que resulta em uma supernova tipo Ia, geralmente é necessária uma anã branca em um sistema binário, que vai sugando lenta ou rapidamente a matéria da estrela vizinha, até atingir um ponto de massa crítica. Esse processo ainda não é completamente compreendido, mas acredita-se que uma anã branca, uma estrela densa composta principalmente de carbono em um núcleo gigante de superdiamond, normalmente se mantém em um equilíbrio delicado entre 2 forças opostas e poderosas, a pressão de degenerescência eletrônica e a gravidade. Em termos simples, os átomos resistem quando são comprimidos além de certo limite. Seus elétrons preferem manter determinadas distâncias do núcleo atômico e resistem a qualquer compressão além desse ponto. Mas a gravidade é uma força incrivelmente poderosa, que busca atrair a matéria para mais perto, especialmente em uma massa densa como uma anã branca, onde um pedaço do tamanho de um cubo de açúcar tem a massa aproximada de um carro. Em um sistema binário onde a anã branca absorve cada vez mais matéria da estrela vizinha, a gravidade acaba por vencer a pressão de degenerescência eletrônica e todo o castelo de cartas desmorona de uma vez. A fusão do carbono começa. Em poucos segundos, a maior parte da estrela entra em fusão, formando elementos mais pesados e liberando uma quantidade colossal de energia, enquanto a matéria se reorganiza em uma nova configuração ligeiramente mais eficiente. Quanta energia? Cerca de 1 quatrilhão de quatrilhões de joules, um número com 45 zeros. Se você afirma que já conhecia esse número, quase certamente está mentindo. Toda essa energia é liberada em apenas alguns segundos. A estrela ejeta todo o seu conteúdo em todas as direções, a 6% da velocidade da luz, desencadeando uma enxurrada de radiação gama por toda a galáxia. O brilho desse evento é 5 bilhões de vezes mais intenso que o do nosso Sol, e dura algumas semanas, até que a matéria ejetada se afaste o suficiente para que o nível de energia comece a se dissipar. O segundo tipo de supernova, o tipo 2, é semelhante, mas em vez de envolver uma anã branca, envolve uma estrela massiva, pelo menos 5 vezes mais massiva que o Sol, no fim de sua vida. E esse é o tipo muito mais relevante quando falamos de Betelgeuse. Essas estrelas ainda brilham intensamente, e em vez de apenas a pressão de degenerescência eletrônica, é também o calor da fusão que mantém a estrela em equilíbrio, convertendo hidrogênio em hélio. Essa fusão cria uma pressão interna que combate os efeitos da gravidade, que tenta comprimir a estrela em um volume menor. Porém, eventualmente o combustível de hidrogênio no núcleo se esgota, tendo sido convertido em hélio, o que faz o processo de fusão parar e o núcleo da estrela não consegue mais resistir à gravidade. O núcleo se comprime, mas se a estrela for massiva o suficiente, essa compressão vai desencadear a fusão novamente, desta vez do hélio em elementos mais pesados como carbono, com esse processo se repetindo para oxigênio e neônio. A cada novo ciclo de fusão, a pressão interna da estrela expande seu diâmetro, até que ela entra na fase de supergigante vermelha, quando o núcleo está sendo convertido predominantemente em ferro. Mas assim como na supernova tipo Ia, o equilíbrio acaba colapsando. Desta vez, porque a estrela fica sem combustível. Supergigantes vermelhas não conseguem fundir nada além do ferro, e a partir daí, a fusão simplesmente para. Sem essa energia de fusão adicional empurrando a massa da estrela para fora, a pressão de degenerescência eletrônica sozinha não consegue suportar o peso da estrela, gerando um efeito semelhante ao que ocorre numa supernova do tipo Ia. A única diferença é que, enquanto uma parte de uma estrela massiva pode sobrar,
Frequentemente colapsando em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro, as anãs brancas geralmente desaparecem por completo. De qualquer forma, a escala de matéria e energia liberada por uma supernova é colossal. Tão colossal que, sem surpresa, qualquer coisa nas proximidades imediatas não terá a menor chance de sobreviver. Essa energia é poderosa o suficiente para despedaçar uma estrela inteira. Um planeta nas redondezas simplesmente não teria escapatória. Felizmente, nosso próprio Sol jamais explodirá em supernova, pois não é massivo o suficiente. Mas se isso acontecesse, haveria grandes chances de a Terra ser parcial ou completamente vaporizada, com sua superfície rochosa atingindo o ponto de ebulição graças a temperaturas 15 vezes mais altas que a superfície solar, sendo varrida nas semanas seguintes à passagem da supernova. O que surpreende, no entanto, é a rapidez com que essa primeira onda de devastação se dissipa com a distância. A vaporização, na realidade, não é a maior ameaça que uma supernova representa. Em 2011, especialistas da Universidade de Cambridge calcularam que mesmo planetas orbitando sua estrela a uma distância de 15 bilhões de quilômetros, cerca de 100 vezes a distância entre o Sol e a Terra, permaneceriam intactos, sendo simplesmente lançados ao espaço, já que não haveria mais nada para orbitar. É claro que o ecossistema hipotético de tal planeta teria outros problemas com os quais se preocupar. As temperaturas despencariam de forma brutal e rapidíssima. E mesmo que a crosta do planeta permanecesse intacta, isso não significa que a vida nele seria sustentável. Ignorando o fato de que a luz de uma supernova pode superar o brilho de uma galáxia inteira, causando cegueira em qualquer um que a observasse diretamente, apenas a perda da atmosfera já seria catastrófica. Altos níveis de radiação alterariam a composição química do ar, destruindo nossa camada de ozônio, aumentando drasticamente os riscos de envenenamento por radiação, dizimando o fitoplâncton nos oceanos e desencadeando extinções em massa à medida que as consequências se propagassem pela cadeia alimentar. Os cientistas estimam que essa zona de extinção se estende por até 25 anos-luz. Além disso, a fúria de uma supernova começa a se dissipar, enfraquecendo com a distância. Embora os asteroides que possivelmente exterminaram os mamutes tenham vindo de uma supernova a 250 anos-luz de distância, se isso de fato ocorreu, foi provavelmente uma questão de má sorte. Em geral, não perceberíamos nenhum dano de uma supernova tão distante, pois seus níveis de radiação não seriam suficientes para causar extinções em massa. A 500 anos-luz, mal notaríamos o evento, talvez apenas enxergando uma estrela um pouco mais brilhante no céu. Portanto, pode respirar aliviado. Betelgeuse não representa uma ameaça iminente. E, por falar nisso, existem outros candidatos à supernova dentro de 300 anos-luz que deveríamos temer? Felizmente, os cientistas estão bastante confiantes de que a resposta é não. Estrelas massivas são extremamente visíveis, e as únicas duas que correm risco de explodir em supernova são Betelgeuse e Antares. Ambas estão a mais de 400 anos-luz de distância. As anãs brancas são um pouco mais difíceis de rastrear, graças ao seu brilho reduzido. Historicamente, elas foram difíceis de detectar, tornando complicado prever se alguma delas poderia representar um risco para nós. No entanto, em 2013, o Observatório Espacial Gaia, da ESA, lançou um imenso pacote de dados em sua missão de mapear as estrelas, permitindo que cientistas identificassem 13 mil anãs brancas a até 326 anos-luz de distância. Felizmente, apesar desse número expressivo, os cientistas permanecem confiantes de que nenhuma delas está programada para explodir tão cedo. E quando dizemos tão cedo, estamos falando dos próximos centenas de milhares de anos. Portanto, estamos seguros de uma supernova por enquanto, e podemos ficar tranquilos sabendo que, quando Betelgeuse explodir, provavelmente não representará nenhuma ameaça ao planeta Terra. A onda de choque viajando a partir de Betelgeuse levaria um bom tempo para nos alcançar, e mesmo quando chegasse, estaria se movendo com uma força menor do que a pressão do vento solar. Não seria nossa magnetosfera ou atmosfera que nos manteria seguros. O escudo protetor da heliosfera do Sol seria suficiente para conter tal supernova. Nenhum dano atingirá a Terra, mas o espetáculo será de tirar o fôlego. Talvez tão brilhante quanto a lua cheia, visível até durante o dia. Imagine isso por um segundo. Ver uma supernova brilhando em nosso céu será uma visão fascinante, e além disso,
poderá revelar muitos segredos sobre o misterioso processo das explosões de supernovas. Portanto, há um enorme interesse em Betelgeuse, muito dele girando em torno de uma única pergunta: quando ela vai explodir? Betelgeuse vai detonar em breve. Embora em breve aqui esteja em escala astronômica. Isso significa que pode levar até 100 mil anos. No entanto, há cientistas que preveem que essa supergigante vermelha pode detonar nas próximas décadas. Suas pesquisas partem da hipótese de que Betelgeuse possui um raio muito maior do que o previsto anteriormente, e se isso for verdade, pode significar que presenciaríamos uma supernova local ainda em nossas vidas. Mas Betelgeuse não revela seus segredos facilmente, e ao longo das últimas décadas, ela nos surpreendeu com muitas reviravoltas. O funcionamento interno das estrelas é extremamente complexo, e Betelgeuse escurece e brilha de acordo com vários ciclos ainda não completamente compreendidos. Ela possui um ritmo fundamental, provavelmente ligado à sua eventual detonação, e vários outros que são harmônicos, separados, mas conectados. Esses ciclos podem variar entre algumas centenas de dias até 2170 dias, e há debate sobre qual deles é o fundamental e quais são os harmônicos. Como esses ciclos não são totalmente compreendidos, sempre parece que algo intrigante está acontecendo com Betelgeuse. Ela tem aparecido muito nas notícias, como em 2009, quando encolheu 15% em tamanho. Você também pode ter ouvido falar que, em 2019, Betelgeuse passou por um grande escurecimento, e os cientistas inicialmente não sabiam o porquê. As especulações se espalharam rapidamente de que isso poderia ser um precursor da tão aguardada supernova, embora, infelizmente, esse provavelmente não seja o caso. Novos dados do telescópio espacial Hubble sugeriram que a estrela em si pode não ter realmente escurecido, mas que poeira ejetada por ela pode ter esfriado e bloqueado a visão. Em setembro de 2019, o Hubble observou material aquecido se afastando da atmosfera da estrela. Ao longo dos meses seguintes, esse material foi detectado próximo à estrela. Em dezembro, a estrela começou a escurecer em seu hemisfério sul. Teoriza-se que carbono aquecido estava presente no fluxo de saída da estrela, e à medida que se movia ao redor dela, expandia-se e esfriava. Quando a perdemos de vista, essa nuvem não se afastou da estrela, mas sim cruzou diretamente na nossa linha de visão de Betelgeuse. No pico do evento, Betelgeuse estava 2/3 mais escura que o normal. Porém, desde abril de 2020, Betelgeuse voltou ao seu brilho habitual, o que significa que essa nuvem se dispersou ou simplesmente saiu do caminho. Mas esse evento acendeu um interesse renovado em Betelgeuse, e com ele veio uma descoberta absolutamente surpreendente. Betelgeuse frequentemente aumenta e diminui seu brilho em ciclos variados. Mas nem todos esses episódios são causados pela estrela expelindo poeira cósmica. Pelo menos um desses ciclos pode ser obra de uma pequena companheira. Por mais de um século, cientistas se perguntaram se Betelgeuse poderia fazer parte de um sistema binário, com uma estrela menor presa em sua atração gravitacional. Provar isso, no entanto, era um desafio imenso, pois a superfície de Betelgeuse é tão instável e variável que rastrear as variações de brilho indicativas da passagem de tal estrela era quase impossível. Mas após o grande escurecimento de 2019, muito mais pesquisadores voltaram sua atenção para Betelgeuse, e duas equipes independentes encontraram evidências de que o ciclo mais longo, aquele que se repete a cada 2170 dias, só poderia ser explicado pela existência de uma vizinha, a chave para provar a existência de Betelbud, como é chamada informalmente. Embora seu nome oficial seja Siwara, estava em analisar dados históricos de posicionamento e velocidade radial. Pesquisadores do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics em Cambridge, Massachusetts, e outra equipe do Center for Computational Astrophysics no Flatiron Institute, em Nova York, observaram o movimento de Betelgeuse no céu e notaram uma pequena variação repetida ao longo do tempo, como se a estrela estivesse sendo puxada de um lado para o outro. Isso coincidia com o escurecimento de Betelgeuse, sugerindo que uma estrela estava causando esse efeito. Ambas as equipes acreditam que a menor companheira não é muito maior que a massa do Sol, e provavelmente orbita a uma distância um pouco menor que a entre o nosso Sol e Saturno. Com esse conhecimento em mãos, outros cientistas entraram na disputa. Primeiro, tentaram com telescópios espaciais, mas não conseguiram encontrar a possível companheira. Então, pesquisadores do telescópio terrestre Gemini North,
no Havaí. Direcionaram o poder de resolução de seu espelho de 8,1 metros de diâmetro para Betelgeuse, na tentativa de avistar sua esquiva parceira, equipados com uma câmera de alta resolução chamada de Imager de Speckle, que captura milhares de imagens de curta exposição para compensar a interferência da atmosfera turva da Terra. Conseguiram observar Betelgeuse no momento em que se previa que essa nova estrela estaria no ponto mais distante da supergigante vermelha, e foi então que encontraram algo extraordinário. Embora desfocada, essa imagem é considerada um registro de Siwara, ou Betelgeuse, tão tênue porque sua luz é 6 magnitudes, mais fraca do que a de sua volátil vizinha. Essa imagem está nos limites absolutos da capacidade de resolução do Gemini, embora não seja uma confirmação de 100%. Há uma série de outras observações e previsões, com as quais esse avistamento parece se alinhar perfeitamente, tornando muito provável que seja a estrela que os pesquisadores buscavam, embora tenhamos que aguardar até 2027 para uma confirmação definitiva, quando está na maior separação de Betelgeuse. Se isso for verdade, é um aspecto fascinante da história contínua dessa estrela. Isso também nos ajuda a descartar o ciclo mais longo como sendo o modo fundamental, o ritmo que dita exatamente quando Betelgeuse vai explodir em supernova. Infelizmente, isso torna mais provável que Betelgeuse demore mais para detonar, e talvez esse evento não aconteça dentro do nosso tempo de vida. É claro que, embora isso seja decepcionante para nós, provavelmente é um alívio para o Betelgeuse em si, que estará bem dentro do raio de destruição de Betelgeuse quando ela finalmente explodir. Prever esse momento, porém, continua sendo uma arte imprecisa, pelo menos em parte, porque muito do que Betelgeuse parece fazer é extremamente desconcertante. Por exemplo, medições feitas pelo conjunto de telescópios ALMA detectaram que Betelgeuse está girando a uma taxa de tirar o fôlego, aproximadamente uma vez a cada 20 anos. Certo, isso pode parecer um pouco decepcionante, mas para uma estrela do tamanho de Betelgeuse, isso significa que a superfície gira a uma velocidade de 18,000 km por hora, ou cerca de 5 km por segundo. Isso é 10 vezes mais rápido do que nossa própria velocidade na superfície da Terra. E para uma estrela supergigante massiva, isso praticamente desafia as leis da física. Como sabemos disso? Vamos começar pelo básico. Existem algumas maneiras diferentes de medir a rotação de objetos no céu noturno. Se o objeto for grande o suficiente, como o Sol, a Lua, ou mesmo um planeta do nosso sistema solar, é simples apontar um telescópio para ele e observar suas características se moverem em tempo real. Para referência, o diâmetro angular da Lua é de cerca de meio grau, e provavelmente você consegue distinguir suas características a olho nu. O diâmetro angular de Júpiter chega a 1/100º de grau, mas suas características ainda são claramente visíveis através de um telescópio. E quanto a Betelgeuse? A estrela supergigante a apenas 650 anos-luz de distância? Apesar de todo o seu tamanho, Betelgeuse ainda está longe o suficiente da Terra para que seu diâmetro angular seja 1000 vezes menor que o de Júpiter, fazendo com que pareça uma mancha totalmente borrada até para nossos telescópios mais poderosos. Felizmente, há outra maneira de determinar se uma estrela como Betelgeuse está girando. É menos direta do que simplesmente olhar para ela, mas é uma técnica engenhosa que se baseia em um efeito simples que você provavelmente já ouviu falar, o efeito Doppler. Esse mesmo efeito também é responsável pela mudança no tom de uma sirene quando uma ambulância passa por você. Quando a ambulância está se aproximando, a sirene soa mais aguda porque as ondas sonoras chegam até você, em uma frequência mais alta do que se a ambulância estivesse parada. Mas assim que a ambulância começa a se afastar, o efeito se inverte. As ondas sonoras chegam em uma frequência mais baixa, e a sirene soa mais grave. O que provavelmente você não perceberia é que o efeito Doppler também afeta as ondas de luz refletidas pela ambulância, assim como afeta as ondas sonoras da sirene. A luz de frequência mais alta quando a ambulância se aproxima faz com que ela pareça ligeiramente mais azulada. E assim que começa a se afastar, o efeito se inverte e ela parece ligeiramente mais avermelhada. A única razão pela qual esse efeito visual não é óbvio é que a velocidade da luz é 1 milhão de vezes maior que a velocidade do som. Então seria necessária uma ambulância muito mais rápida para que realmente percebêssemos o efeito Doppler óptico. Pode ser que não tenhamos ambulâncias aqui na Terra passando a 5 km por segundo, mas esse tipo de velocidade é perfeitamente possível no espaço, e é aí que Betelgeuse entra em cena.
Quando uma estrela está em rotação, metade da sua superfície se move em nossa direção, enquanto a outra metade se afasta de nós ao mesmo tempo. Isso cria um gradiente de cores emitidas pela estrela que podemos observar com nossos telescópios, mesmo que a imagem seja turva demais para distinguirmos seus detalhes. Ao identificar qual lado é mais azul e qual é mais vermelho, conseguimos determinar a direção da rotação. E ao medir a diferença entre as frequências mais azuis e as mais vermelhas, calculamos a velocidade rotacional da estrela. Foi exatamente essa técnica que os astrônomos usaram para analisar os dados coletados pelo AME e concluir que a superfície de Betelgeuse gira a incríveis 5 km por segundo. Parece razoável, certo? Exceto que a física conhecida das estrelas em rotação prevê que 5 km por segundo é uma velocidade absurdamente alta para uma supergigante vermelha como Betelgeuse. Tomemos o nosso Sol como exemplo. Sua velocidade de rotação é parecida, cerca de 2 km por segundo, mas o Sol é 1000 vezes menor e aproximadamente 10 vezes mais leve do que Betelgeuse. Se o nosso Sol se expandisse até o tamanho de Betelgeuse, engolindo todo o sistema solar interno e quase alcançando a órbita de Júpiter, sua velocidade cairia para apenas 2 metros por segundo para conservar o momento angular. É o mesmo princípio de uma patinadora no gelo que desacelera ao abrir os braços. E se o Sol ficasse 10 vezes mais pesado para igualar a massa de Betelgeuse, sua velocidade despencaria para apenas 0,2 metros por segundo. Ou seja, quanto maior e mais pesada é uma estrela, mais lenta esperamos que ela gire. E ainda assim, Betelgeuse parece desafiar todas essas expectativas. O que está acontecendo aqui? Uma possível explicação é que, mesmo que Betelgeuse não tenha começado com tanto momento angular, ela o adquiriu por meio de um processo conhecido como canibalismo estelar. Como o nome já sugere, canibalismo estelar é o que chamamos quando uma estrela devora outra, geralmente sua companheira em uma órbita binária. Em termos mais científicos, a gravidade da estrela arranca camada por camada de gás da sua companheira, até que apenas o núcleo interno resta. Esse gás carrega a maior parte do momento angular da estrela devorada, fazendo com que a estrela canibalizadora não apenas cresça, mas também gire muito mais rápido do que a natureza normalmente permitiria. Mas será que essa é realmente a história de como Betelgeuse adquiriu sua rotação? Ou existe algo ainda mais misterioso acontecendo sob sua superfície? Uma equipe de pesquisadores colaborando entre Europa e China sugeriu recentemente que a aparentemente absurda velocidade de rotação de Betelgeuse pode ser uma gigantesca ilusão de ótica. Para entender como isso é possível, precisamos voltar ao que a equipe do ALMA realmente mediu com seu sofisticado conjunto de telescópios. Embora as imagens de Betelgeuse fossem turvas, ainda foi possível perceber que uma metade da estrela emite frequências de luz ligeiramente mais vermelhas que o normal, enquanto a outra metade emite frequências ligeiramente mais azuis. A explicação óbvia para essa divisão perfeita é que a estrela está girando, com uma metade se movendo em nossa direção e a outra se afastando simultaneamente. A seta verde na imagem de Betelgeuse representa o eixo dessa rotação. Mas e se essa não for a única explicação para o gradiente de cores detectado pelo ALMA? Simulações de Betelgeuse revelaram que sua superfície é um lugar caótico e extremamente turbulento, constantemente borbulhando sob seu próprio calor, como água fervendo em uma panela. Cada uma dessas bolhas é enorme e se propaga para fora em velocidades mortais. Uma única bolha pode ter 100 milhões de quilômetros de diâmetro, cobrindo uma grande fração da superfície de Betelgeuse. E se uma dessas bolhas estivesse vindo em sua direção, nem mesmo as espaçonaves mais poderosas de hoje poderiam salvá-lo de sua velocidade vertiginosa de até 30 km por segundo. Sua única esperança seria a bolha estourar e colidir violentamente de volta à superfície antes de alcançá-lo, à medida que bolhas de gás surgem e caem por toda a Betelgeuse. Sua superfície se torna um mosaico de regiões que ora se movem em nossa direção, ora se afastam de nós aqui na Terra. Por sua vez, o efeito Doppler faz com que a luz emitida por essas regiões sofra um desvio para o azul ou para o vermelho. Em um artigo recente que desafiou todas as explicações anteriores sobre a rotação de Betelgeuse, uma equipe internacional de pesquisadores propôs que Betelgeuse pode não estar girando rapidamente de forma alguma. Em vez disso, as observações do ALMA podem estar detectando uma gama de frequências de luz, provenientes de Betelgeuse devido à turbulência em sua superfície. Assim, os astrônomos podem ter interpretado erroneamente essas variações de frequência como um efeito rotacional,
Mas se você esteve prestando atenção à física, pode ter notado que ainda há uma lacuna nessa explicação alternativa. Uma estrela em rotação deveria produzir um gradiente suave de frequências de luz, variando de uma luz mais azulada em uma borda a uma luz mais avermelhada na outra. Enquanto isso, uma estrela turbulenta deveria produzir um mosaico aleatório de cores, com manchas mais azuis onde as bolhas estão subindo, e manchas mais vermelhas onde as bolhas estão caindo de volta. Como os astrônomos do AMA poderiam ter confundido um com o outro? Se os astrônomos observaram um gradiente suave de cores vindo de Betelgeuse, a explicação das manchas já não deveria ter sido descartada? Em um mundo ideal, isso seria verdade. Gradientes corresponderiam à rotação e manchas corresponderiam às bolhas. Mas lembre-se de que Betelgeuse está tão distante, que a imagem capturada pelo AMA está longe de ser ideal, sendo mais uma imagem desfocada do que uma fotografia em alta definição. Quando simulações da superfície de Betelgeuse são feitas levando em conta a resolução limitada das observações, elas prevêem que as manchas borbulhantes de desvio para o vermelho e para o azul serão facilmente confundidas com um gradiente rotacional em cerca de 90% das vezes. Isso significa que, mesmo que os astrônomos do AMA não tenham cometido nenhum erro em sua análise, podem ter sido enganados pela superfície fervente de Betelgeuse, pensando que ela gira muito mais rápido do que realmente gira. Isso também significa que os astrônomos estão agora perseguindo um objetivo fundamental: estudos de maior resolução de Betelgeuse que possam distinguir com mais precisão os dois cenários. A boa notícia é que imagens melhores de Betelgeuse já existem, capturadas pelo mesmo telescópio, mas com tempos de exposição mais longos. A má notícia, para os mais impacientes entre nós, é que provavelmente levará alguns anos para que sejam devidamente analisadas. Mas as respostas estão a caminho. Por ora, fica a questão: onde você apostaria suas fichas? Betelgeuse realmente gira a 5 km por segundo, após ter devorado sua estrela companheira. Ou será que a nova teoria de que essa velocidade de rotação nada mais é do que uma ilusão de ótica será confirmada? Tudo o que você precisa saber sobre Betelgeuse, uma estrela à beira de uma catástrofe cósmica. Não é de se admirar que um evento tão devastador nos fascine tanto. Os seres humanos adoram explosões, como comprova o amor de todas as culturas pelos fogos de artifício. Por isso, quando chegar o momento, a detonação de uma supernova iluminando o céu noturno será um espetáculo verdadeiramente impressionante. Ainda bem que, no caso de Betelgeuse, poderemos assistir a tudo isso de uma distância extremamente segura.